Luiz ganha o terceiro título em 1, 2, 3, 4, 5 meses. É o melhor técnico do Brasil no momento e, para mim, na minha opinião, o melhor treinador brasileiro de nacionalidade brasileira. Dorival Júnior vai ter que ficar de olho, viu? Flamengo bicampeão carioca, rapaziada, é o que a gente vai ver aqui hoje no nosso canal, no Sol da Voz Diva. Vai deixando aqui o teu like e também o teu comentário. Compartilha esse vídeo aí para os teus amigos, os teus grupos de futebol, né? O Fluminense de Mano Menezes que não criou qualquer dificuldade para esse Flamengo de Filipe Luiz, rapaziada. Só se preocupou em defender e o Flamengo havia vencido, né, o primeiro jogo da final do Carioca, empatou em 0-0, 2 gols anulados pelo árbitro Bruno Arleu de Araújo e confirma o terceiro título de Filipe Luiz com, meus amigos, pasmem, 24 partidas invictas com a camisa do Flamengo. Com toda a justiça, o Flamengo se tornou bicampeão carioca. Uma festa mais do que merecida no Maracanã, dessa vez com mais gente, não é? Não tinha aqueles clarões de outrora, mas realmente, meus amigos, o jogo só terminou 0-0, porque o Mano Menezes, né, um treinador bastante defensivo, muitas vezes tem medo de ganhar. Então, meus rapaziada, é aquela coisa que o Vanderlei Luxemburgo diz: o medo de perder tira a vontade de ganhar. Então o Fluminense, meus amigos, foi uma equipe muito amarrada, jogando muito para trás, realmente, e o Flamengo poderia, inclusive, ter criado o vexame. Por sorte, o Fluminense não passou por esse vexame. Só Luiz Araújo e Gonzalo Plata, meus amigos, perderam 2 gols feitos, impressionante. Mas realmente, a taça do Campeonato Carioca foi para o melhor treinador dentro do território nacional e tem nome e sobrenome: Filipe Luiz. O filipismo está em todos os 4 cantos do nosso Brasil, rapaziada. E realmente o trabalho dele é impressionante. São 24 jogos invictos como treinador. Só em títulos, ele tem 3 títulos, tem mais títulos do que derrotas. 3 títulos conquistados e apenas uma derrota, inclusive para esse Fluminense de Mano Menezes por 1-0 no Brasileirão do ano passado. 3 títulos: Copa do Brasil, a reta final do ano passado, onde realmente ele deu outra cara ao Flamengo depois da saída de Tite. Supercopa do Brasil contra o Botafogo, que tá com a cabeça só para começar a temporada agora, né? Fazendo essa intertemporada aí nesse mês de março, para começar o Campeonato Brasileiro no final desse mês e entrar na Libertadores. E o Campeonato Carioca. O Flamengo tem nada a ver com isso, com o planejamento do Fluminense, o planejamento do Botafogo. Tá jogando o seu bom futebol. Não é de hoje. Desde que Filipe Luiz assumiu, o Flamengo vem jogando um grande futebol. Então, meus amigos, a gente poderia colocar até mais uma taça, não é? Mas a taça Guanabara eu não coloco como título, porque poderia colocar mais uma, né? Então seriam 4 taças aí para o Filipe Luiz. Desfalques de Bruno Henrique, de Danilo e um pouco mais de tempo Pedro e o Vinha. Mesmo assim, o Flamengo se impôs. Não se acomodou de jeito nenhum com a vantagem de 2-1 que construiu no jogo da primeira final. Nem de longe, não tem nenhum rastro da insegurança de Tite, né, que foi demitido o ano passado. Então, meus amigos, mesmo com o empate, o DNA de Filipe Luiz é para jogar no ataque. E o Flamengo não abdicou isso em momento nenhum nessa segunda partida. Empurrou o Fluminense para trás. O Fluminense realmente teve medo da equipe do Flamengo. Então, realmente, meus amigos, parecia até que era o Flamengo que estava precisando da vitória desesperadamente. Mas não era, era o Fluminense. Mas realmente o DNA ofensivo, marcando alta a saída de bola, né? Mantendo sempre muita intensa movimentação do meio para frente, além das subidas dos 2 laterais, dos 2 convocados para a seleção brasileira, Wesley e Alexandro. Gerson também jogando como verdadeiro camisa número 8, rapaziada, ao lado de La Cruz, articulando as principais jogadas ali da equipe do Flamengo. Eu falo muito, inclusive eu falei lá no outro canal, lá no Sol da Voz Diva, sobre essa vitória do Corinthians em cima do Palmeiras, o quanto o futebol brasileiro sente falta de um camisa 10 e também dos camisas 8.
que são aqueles jogadores que cadenciam, tiram a velocidade, colocam velocidade no jogo. E o Flamengo tem o Gerson. O Gerson é esse camisa 8 nato. O De La Cruz, que não começou bem na equipe do Flamengo também o ano passado, mas parece que já está adaptado ao Rio de Janeiro, adaptado também aos seus companheiros, melhorou fisicamente e também melhorou o seu bom futebol. Inclusive, e o Pulgar, né? O Pulgar também se virando muito bem na marcação. Inclusive, o Felipe Luiz falou que o Pulgar, de tanto que ele marca, ele deveria estar no Barcelona. Aí eu acho que ele deu uma exagerada, mas mesmo assim, é um cara que gosta de pisar na grande área do time adversário. O Pulgar vai ficar no Flamengo aí por mais um tempo e realmente é uma busca incessante pelo gol. Com o Pulgar ficava ali como camisa 5 e ficava entre os zagueiros da equipe do Flamengo. Mas com o Felipe Luiz, com o Tite, né? Mas com o Felipe Luiz ele tem liberdade realmente de sempre flutuar ali da defesa para o meio de campo. Também vai se formando também um bom jogador aí com a camisa do Flamengo. O Gonzalo Plata, né, é atuável improvisado, mais à frente do que joga, e o Luiz Araújo se desdobrando dos lados do campo. Travou ainda Samuel Xavier e ajudou na marcação do homem mais perigoso do Fluminense, que era o John Arias. O John Arias ainda soltou um petardo, rapaziada, no final do jogo. O Rossi fez uma grande defesa. E a gente também tem que falar das ceras do Rossi, né? O Rossi já vai se tornando famoso pelas ceras, sendo comparado aí a Diego Alves. As ceras que ele fez, eu me lembro, ano passado eu fiz aqui nos canais, no Solta a Voz TV, lá também no Boteco Ball, o jogo do Bolívar e Flamengo. E o Rossi muitas vezes nem aparecia mais da câmera, de tão longe que ele estava para cobrar o tiro de meta. Faz parte do jogo. E realmente, meus amigos, falando agora do Fluminense, a proposta de Mano Menezes realmente era travar, marcar e evitar que o Flamengo fizessem gols. Então, qual foi a tática do Fluminense, de Mano Menezes? Formar ali uma linha de 5 zagueiros, 4 meias e apenas um atacante, o Germancano. E o Mano Menezes rezava não por um bom jogo, mas sim por um milagre. Porque você precisando de uma vitória e formar um esquema tático desse jeito, ele sabe que, claro, se ele colocasse uma equipe mais aberta, ele poderia até levar uma goleada do Flamengo. Mas ele não tinha outra opção, tinha que fazer o resultado. Quem sabe se ele fizesse um gol, se fechasse, não é também? Mas não foi o que aconteceu, não aconteceram os contra-ataques puxados por John Arias também, não aconteceram. Bolas aéreas também, que encontrasse a cabeça de um zagueiro, também não aconteceu. Aqueles chutes desviados, né, que sobra ali para Germancano, ali na entrada da pequena área, também não aconteceu. E realmente, meus amigos, a impressão que ficou é que Mano Menezes iria sair pelo menos sem a derrota. Foi o que ele conseguiu, né? Mas o Flamengo realmente perdeu gols impressionantes no primeiro tempo. O Fábio tentou ainda driblar e perdeu a bola para Gonzalo Plata. E o Plata se precipitou e acabou facilitando a recuperação do ótimo goleiro. Nem parece realmente que Fábio tem 45 anos, rapaziada. E Luiz Araújo, né, depois de um toque sensacional de Arrascaeta, ficou cara a cara com o Fábio. O Fábio fechou bem um ângulo, demorou ali para decidir e acabou batendo para fora. E realmente o Fluminense no segundo tempo voltou da mesma forma, mais preocupado em se defender para achar o contra-ataque, não se expôs. E realmente, meus amigos, o Flamengo seguiu muito dominante, sem grandes riscos, e chegou ainda a marcar 2 gols. O gol anulado do Flamengo, o primeiro, né, no finalzinho do jogo, ali aos 40 do segundo tempo, a arrancada de Juninho, ele ganhou na dividida, ganhou no corpo, né, naquele puxa-puxa do jogador da equipe do Fluminense, cruzou, Gonzalo Plata fez o gol, mas o árbitro anulou. Foi chamado pelo VAR, o VAR do Brasil, pelo amor de Deus, rapaziada, como se mete no jogo. E os caras não entendem de futebol. A verdade é essa. Os caras do VAR não entendem de futebol. Não foi nada. Um puxou o outro, um outro puxou um, todos os dois se puxaram. Não era pra ser marcado falta pra ninguém, como não foi marcado dentro de campo. Mas aí o árbitro, o Bruno Arleu de Araújo, foi na onda do VAR e acabou anulando o gol da equipe do Flamengo. Pra mim, gol legal. O Juninho entrou bem na partida, inclusive foi ele que fez a jogada para o Gonzalo Plata. E no outro gol, também com o Juninho, a bola foi cruzada, a bola chegou em Michael. Michael colocou a bola para o fundo das redes 2 minutos depois. Mas aí, meus amigos, mais uma vez o gol foi anulado, dessa vez corretamente. O Juninho estava impedido na origem do passe.
Mas esses 2 gols anulados não mudaram absolutamente nada do que foi a partida. E o Rio de Janeiro, meus amigos, tem um dono e todos sabiam. E esse dono do Rio de Janeiro, Flamengo e Felipe Luiz pode ir para a seleção brasileira, viu? Na minha opinião, ele virou a sombra de Dorival Júnior. E o Dorival Júnior que se cuide, viu? Felipe Luiz vem aí. Vamos ser sinceros. Dorival Júnior ganhou a Copa do Brasil e a Copa Libertadores da América em 2022 com o Flamengo. Esse trabalho aí já deu um know-how para Dorival Júnior assumir a seleção brasileira. Ficou desempregado, não renovou com o Flamengo, vocês todos sabem o porquê, né? Que o Dorival Júnior não renovou. Assumiu o São Paulo 4 meses depois, ganhou a Copa do Brasil com o São Paulo e aí, no final do ano, ele assumiu a seleção brasileira no lugar de Fernando Diniz. Então, o trabalho que Dorival Júnior fez no Flamengo deu esse know-how para ele estar hoje na seleção brasileira. Assim como esse trabalho de Felipe Luiz também dá respaldo absoluto a ele assumir uma seleção brasileira. Mostra muito conhecimento desde os tempos da Copa do Mundo, lá em 2022, quando ele foi comentarista da Rede Globo, dirigindo aí o Flamengo no Sub-17, no Sub-20, foi campeão mundial dentro do Maracanã, em cima do Olympiacos, jogando grande futebol realmente. Então o Felipe Luiz, meus amigos, com certeza pode entrar no radar da CBF. E é um alento pra gente, né? Já que os treinadores brasileiros não estão aparecendo, né? Novas revelações. E a gente vendo realmente o Felipe Luiz dar um padrão de jogo, cara, a equipe do Flamengo não joga com esquema tático só. É uma movimentação incessante ali dos homens de ataque, dos homens de laterais, os zagueiros, acertando muito os botes. Felipe Luiz foi lateral, né? Então a gente vê esse crescimento de Wesley chegando hoje à seleção brasileira, dando os caminhos, né, para o jovem jogador. O Varela também melhorou também ali na equipe do Flamengo. O Léo Ortiz jogando fino da bola. Léo Ortiz era reserva. O Tite. É aquela questão de Tite, não é? Como era que ele falava? O Tite falava que o camarada tem mais tempo, né, dentro de um time, que ele tenha tá na frente de outros jogadores, né, que está lá há mais tempo, em detrimento daqueles que estão jogando muito mais dentro da equipe. Eu imagino dentro do vestiário quanto os jogadores ficavam inconformados, né, com essas escolhas de Tite, rapaziada. Mas são outros tempos agora na equipe do Flamengo, mas eu creio sim que o torcedor do Flamengo tem que ficar preocupado, porque pode perder o Felipe Luiz, tanto para o futebol europeu, quanto também para a seleção brasileira. E aí, rapaziada, Dorival Júnior tem que se preocupar. Parabéns, Flamengo. Mais um bicampeonato. Fluminense tentou, né, competir, assim como o Vasco, mas não conseguiu. Mais o time do Rio, que não consegue competir com a equipe do Flamengo. Deixa aqui, rapaziada, o teu comentário. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, no Solta a Voz Tiba. Botão vermelho de inscrever-se e deixa teu like, é muito importante para os nossos canais, rapaziada.